Está começando a sexta semana Rede Pedagógica. E você que está passando aí de bobeira, está se perguntando, que barulho é esse? Esta é uma festa de aprendizagem, isso mesmo. A semana Rede Pedagógica não é mais um curso, é uma festa de aprendizagem. Uma festa em que você é um convidado especial. Vamos então juntos para mais uma jornada, para mais uma maratona de aprendizagem. E, quem não se inscreveu ainda, não precisa se preocupar agora, pode se inscrever depois no site www.semanarede.com.br. A inscrição é gratuita e garante certificado de 120 horas. É isso aí, gente. O certificado vale muito, mas vale muito mais ainda a experiência de estar nesse movimento muito legal, muito gostoso de aprender em rede, de aprender na semana Rede Pedagógica. Vamos ter sorteios, vamos ter aqui grandes estrelas, astros mesmo do esporte, da educação e das artes, como por exemplo, nós temos aqui o Mundo Bita participando com a gente, o Chaps Melo vem participar dessa formação com a gente. Temos também Maurício de Souza, isso mesmo, temos, gente, o Lino de Macedo, que preparou um mini curso nosso, mas sensacional, ele vem amanhã a partir das 19 horas. Então, é uma experiência imperdível. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nessa noite de gala de aprendizagem, nós temos um convidado para lá de especial, que é o escritor, doutor em educação, uma das pessoas mais cultas que eu conheço, o nosso querido Breman. Isso mesmo. Vamos começar com chave de ouro com esse nosso grande escritor. Seja muito bem-vindo, Ilan. Tudo bem, Edivaldo? Tá calor aí, meu? Tá calor? Pois é, tá calor, viu? Aqui tá frio, tô falando de São Paulo, tá frio. Queria dar o boa noite para todo mundo aqui na sexta semana da Rede Pedagógica. Um prazer imenso poder abrir a semana e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Muito obrigado aí pelo convite. Muito legal, Ilan. E já aproveito aqui para avisar aos desavisados que nós vamos ter sorteio, já está rolando no feed da Rede Pedagógica, esses lindos, maravilhosos livros do Ilan Breman, todos autografados. São 15 livros, vou mostrar aqui para vocês, gente, ó, pérolas. É coisa que não tem preço, né? Autografado, então, pelo Ilan, que é, como você sabe, um autor que está traduzido para o mundo todo, porque realmente as suas histórias são encantadoras. Ilan, seja muito bem-vindo, então, e podemos começar com esse nosso mini curso Arte e Educação. E começamos por onde, Ilan? Então, vamos lá. Primeiro, acho que vou participar do sorteio também. Esses livros são muito lindos. Eu vou entrar aí para... Também quero ganhar esses livros, são muito lindos. Vai vir livro novo aí também, depois eu falo para vocês aí mais pra frente. Estou com umas novidades aí, tá surgindo, estou fazendo, Edivaldo. Acho que a gente pode até fazer, talvez, no comecinho do segundo semestre, um encontro sobre isso. Vou lançar um livro para adultos sobre educação. Um livro tá muito legal. E acho que vocês vão curtir só para adultos mesmo, e é bem legal. E depois a gente conversa nos bastidores para a gente fazer um encontro para falar sobre isso. Bom, quando eu fui convidado aqui para falar sobre arte e movimento e tudo mais, você falar a palavra arte para mim, não sei, como você falar a palavra, não sei, a palavra doce na frente de criança. É como você falar a palavra bola na frente do Neymar. Arte, para mim, é tudo, né? Então, não tem coisa melhor do que falar sobre arte. Se você aí que está me vendo, você está me vendo aí, é professor, é educador, é pai, é mãe, a palavra arte tem que estar amarrado
amarrado no seu corpo, na sua cabeça, no seu coração. Então, eu queria começar, quem me conhece já sabe, né, Edinaldo, que eu gosto de começar com histórias, né? E é uma história que eu vou contar para vocês, que está no livro que eu fiz, depois eu vou mostrar o livro, mas é um livro que ele tá agora mudando de editora. Então, é difícil o acesso. Então, pode ser que vocês achem em livrarias e tudo mais, mas se não acharem, não se preocupem, ele vai chegar aí no segundo semestre também aí na Moderna. Mas, assim, é um livro que eu fiz e eu vou explicar depois de contar rapidamente a história, não vou contar toda a história, mostrar o livro, porque eu comecei com ela, que tem tudo a ver com uma semana que vai falar sobre arte. Tem tudo a ver. Essa história é uma história que aconteceu há muitos e muitos séculos. Eu gosto de escrever histórias da minha vida, a vida, né, que eu tenho com as minhas filhas, né, com a minha família. Meu livro mais famoso tem a ver com uma realidade do cotidiano que chama Até as Princesas Soltam Pum. Esse é o livro mais famoso, nasceu de um pum verdadeiro, de um pum real, tudo mais. Mas eu tenho uma parte da minha obra que poucas pessoas conhecem. Você mostrou alguns, por exemplo, não sei se você pode pegar, e tem um livro que chama Aprendendo com Aprendiz. Mostra para o pessoal, por exemplo, esse tipo de livro. Ó. É um pequenininho, uma capa azulada, bem pequenininho assim, chama Aprendendo com Aprendiz. Histórias de mestres e sábios. É um livro lindo, que vocês vão ganhar aí no sorteio. Espero que ganhem, hein? No sorteio. Vamos ver. Deixa ele achar o livro. Você mostrou, você vai achar. Então, esse tipo de livro que o Edivaldo vai mostrar para vocês é um livro que é um livro de pesquisa, né? De recontos. O que são recontos? São histórias antigas que esse, tá vendo? Esse livro é muito diferente do livro que eu fiz, por exemplo, que você também mostrou, Mãe Autofalante. Pega o Mãe Autofalante, tá fácil aí, pra você pôr um do lado do outro. O Mãe Autofalante é um livro do cotidiano, tá vendo? Um livro, né, do cotidiano. O outro que você mostrou é um livro de pesquisa, Edivaldo. Então, eu pesquisei durante muito tempo histórias antigas de professores e alunos e como é essa relação na cultura oriental, na cultura ocidental. Então, assim, a história que eu vou contar agora para vocês é uma história antiga. Eu quero dar uma dica para vocês. Eu sou assim meio malucão, eu vou saindo do roteiro que eu gosto. Vou dar uma dica para vocês. Uma dica que não é minha, eu vou plagiar essa dica de um autor muito importante que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, que ele dizia: professores, adultos, leiam durante o ano livros contemporâneos, ou seja, livros novos, como, por exemplo, Mãe Autofalante, ou um romance novo que você gosta, livros de autores contemporâneos. Mas depois de você ler o livro contemporâneo, leia 2 livros antigos, ou seja, clássicos, histórias que durante séculos permaneceram, porque você vai entendendo um pouco como o mundo funciona. Como o mundo funciona hoje, nos livros contemporâneos, e como funcionava antes. E essa relação é maravilhosa. Então, na arte é importante fazer isso. Então, a história que eu quero contar para vocês é uma história que nasce da época de Davi, do rei Davi. O rei Davi, que aparece no Velho Testamento, tem muitas histórias e lendas a respeito do rei Davi, que aparecem em livros como o Talmud, que é um livro que foi feito e refeito na Babilônia e tudo mais. Uma história muito antiga, que eu vou contar para vocês. São histórias sobre o Davi e o rei Salomão. E essa história do rei Salomão e do rei Davi, o rei Davi, a gente, vocês conhecem, não precisa falar, né? Davi, Golias, tudo mais. Acontece na Jerusalém do rei Davi, onde ele é o soberano. E nessa cidade reluzente, que está agora passando por um momento bem tenso, né? Reluzente, um leiteiro chamado Samuel, muito simples, um leiteiro trabalhador. O que ele mais esperava durante o ano inteiro, Edivaldo, era a chegada de um pergaminho debaixo da porta dele. Por quê? Porque todo ano, uma vez por ano, o mercador mais rico de Jerusalém, que era Jonas, mais rico, fazia um jantar enorme, e convidava quase todo mundo. Uma sala enorme. E era um lugar, um espaço deslumbrante. Ele estava louco para ir para esse jantar. E um dia ele chega na casa dele e o pergaminho chega, Edivaldo. Fala, chegou, vou tirar a barriga da miséria. No dia marcado do jantar, eu não vou comer nada. Para chegar lá, sabe como você faz? Hoje tem festa de casamento.
Vou comer nada. Vou me acabar nas coxinhas, no risole, na macarronada. Vou me acabar. Você não come nada. Então ele fez isso, eu vou comer nada pra. Só que acontece, no dia da festa, todo mundo se preparando, as melhores roupas. Se era uma pessoa muito humilde e pobre, ia fazer a melhor roupa que ela tinha. Melhor. E ele demorou tanto para se vestir, tanto. Quando ele chegou no jantar, a mesa imensa estava lotada. E tinha um lugarzinho só vago. Ele correu e sentou. E sentou do lado de um homem muito ardiloso, traiçoeiro, chamado Tobias, que era um leiloeiro. Tobias. E ele olhou para o Tobias olhou para ele chegou atrasado e tudo mais. E chegou então finalmente a hora de comer. E antes de comer, o mercador Jonas fez as suas, falou as suas palavras, e como ele sempre dizia, hoje não existe diferença entre ricos e pobres. Estamos todos aqui numa mesa para comer do bom e do melhor, para conversar um com o outro. E para começar nosso jantar, como sempre, ovos cozidos, que representam o ciclo da vida. O ciclo da vida. O nascimento, a vida e a morte. E o renascimento novamente. O ovo, o círculo. Só que o que acontece? Começaram a passar os ovos cozidos, colocaram 2 ovos no prato do nosso leiteiro Samuel, que estava morto de fome, e estava demorando tanto para servir todo mundo esperando até o primeiro comer, que era, claro, o anfitrião, que Samuel não aguentou. Pegou um ovo e colocou na boca. Ele ia desmaiar de tanta fome. Comeu. Ah, delícia. Mas quando ele acabou, Edivaldo, ele acabou de comer, olha que complicação. Ele olhou para todo mundo, ninguém tinha comido. Falou, ixi, que vergonha, eles vão ver que eu tô sem um ovo. Preciso fazer alguma coisa. Não quero passar essa vergonha. E falou pro Tobias, leiloeiro, Tobias, você me empresta um ovo? Tobias falou, um ovo? Eu te empresto com uma condição, mas fala qual? Se você me devolver esse ovo depois, com todas as vantagens e benefícios que eles podiam dar. Os juros. Ele achou aquele papo maluco. Juros, Samuel falou assim, me dá esse ovo aqui. Pegou o ovo, deixou 2, e o Tobias com um, tava normal, daí que eu tô com um. Eles comeram, depois vêm no jantar, não vou nem falar dos... Depois leiam o livro, com pratos e mais pratos maravilhosos. Ele foi embora para casa, trabalhou o ano inteiro só pensando no outro ano. E no outro ano chegou o pergaminho novamente. E quando ele abriu, Edivaldo, ele levou um choque. Vocês já levaram esse choque? Porque não era um convite. Era uma notificação judicial. Ai, que horror, espero que vocês não tenham vivido isso. Uma notificação judicial, uma coisa horrorosa. Vai lá, abriu. O que era? Um juiz falando para ele o seguinte. Você está com uma dívida com o leiloeiro Tobias. Era um valor altíssimo. Se você não pagar, em 1 semana você será preso. Aí ele falou, mas o que está acontecendo aqui? Não pode ser. Ele foi falar, né? Com o Tobias. Disse, Tobias, está acontecendo? Samuel, eu te falei, né? O ovo eu te emprestei, isso aqui são... Mas o que você está falando? Isso que eu falei. Vamos falar com o juiz supremo. Quem é o juiz supremo? Davi. O rei Davi. Eles foram falar com o rei Davi, que passava o dia inteiro ouvindo reclamação. E decidindo e julgando. Decidindo e julgando. Decidindo, julgando. Uma loucura. Loucura, julgando e decidindo. Chegaram lá, contaram a história e o rei Davi perguntou, mas o que é essa dívida, leiloeiro? Ele falou assim, olha, rei, é o seguinte. Um ovo dá uma galinha. Uma galinha pode dar mais 18 galinhas. Faça conta de quantas galinhas eu teria em 1 ano. E o rei Davi falou assim, isso faz sentido. Ô, leiteiro, pague ele, senão você vai ser preso. Mas rei Davi, você não escutou a história toda. Eu comi um ovo cozido, como assim? Pague a conta. Ele começou a chorar, o leiteiro. E nisso chegou um jovem que cochichou no ouvido dele. E um sorriso se abriu. Quem era aquele jovem? O príncipe Salomão. No dia seguinte, o rei Davi estava com sua comitiva passando lá por uma estradinha, junto com Salomão, que sabia que ele ia passar por lá. E quando o rei Davi passa por aquele local, ele vê o Samuel com sementes de trigo, todas queimadas. Sementes queimadas. E começa a jogar na terra, e jogar água. E o rei Davi diz, para todo mundo. A comitiva enorme para e diz, ô moço,
Não lembrava que era o Samuel. O que você está fazendo? Ok, eu estou plantando. Mas como você está plantando? Aqui, sementes de trigo. Mas elas estão queimadas. Semente de trigo não pode dar nada. Rei, assim como o ovo cozido, também não pode dar nada. Nessa hora o rei Salomão falou, pai, é o cara de ontem. Você não escutou a história dele direito. Como um ovo cozido pode produzir 18 galinhas? E o rei, então, ouviu toda a história de novo e disse, a pressa é inimiga da perfeição. Preciso ouvir com calma. Você tem razão. Chamou o leiloeiro. Fez ele pagar uma multa enorme. E disse, a próxima vez você é que vai para a prisão. E dias depois, o banquete ocorreu novamente. Um lindo banquete. Enfim, eu contei essa história rapidamente. Ela é bem mais com nuances. Né? A gente tem aqui um tempinho. É desse livro aqui, vou mostrar para vocês. O Rei Davi, o Príncipe Salomão e o Ovo Cozido. O Rei Davi, o Príncipe Salomão e o Ovo Cozido. E por que eu mostrei para vocês? Por que eu contei essa história para vocês numa semana que vai falar sobre arte? Vamos lá. Olha que coisa interessante. Quando eu reescrevi essa história, eu recontei essa história, eu chamei para ilustrar esse livro um artista. E eu chamei esse artista não a esmo, com o intuito de mostrar o poder da arte. Por quê? O Edivaldo sabe, quem não sabe, eu vou agora contar para vocês. Eu nasci em Israel. Eu nasci em Israel. Sou brasileiro, naturalizado, mas nasci em Israel. Tenho família em Israel. Tenho avós russos, poloneses, mas eu nasci em Israel. Eu fui chamar uma ilustradora que morava na época nos Estados Unidos, mas mora atualmente e nasceu no Irã. No Irã, que é um país persa, não é árabe, não confundam. Irã não é árabe, Irã é persa. De origem muçulmana, islâmica. Irã e Israel, como países, são inimigos. Mas, na arte, nós não construímos muros. Nós construímos pontes. Eu queria mostrar com esse livro, Edivaldo, que através da arte, eu posso falar com outra pessoa que não é da mesma religião, que tem os países, os governantes são inimigos, não os povos são inimigos. Os governantes são inimigos. Mostrar para as pessoas como a arte aproxima os diferentes. É uma das funções da arte. Aproximar os diferentes. E na época eu chamei o Clóvis Rossi, que faleceu, um dos maiores jornalistas desse país, que cobriu muitos acontecimentos no exterior do Brasil, conhecia muito de geopolítica, para fazer o pós-fácil, ele escrever sobre isso. Né? Se ele conhecia no Brasil algum escritor, uma coisa inédita essa, né? Algum escritor que fez um livro com uma pessoa de países inimigos, religiões tão diferentes, e que estão unidas numa causa, que é a causa da arte, que é maior do que tudo isso. Tolstói, que é um escritor russo, é um clássico russo, tem uma frase que eu amo de paixão, e que tem a ver com a minha vontade naquela época de falar, vem fazer um livro comigo, para Rachin, ela chama Rachin. Ele diz assim, abre aspas, anotem. A arte é um dos meios que unem os homens. Vou repetir. A arte é um dos meios que unem os homens. Tolstói. E o que é arte? É uma das definições mais complexas e difíceis do mundo. Existem compêndios, pessoal, livros e mais livros, tentando falar o que é arte.
Eu fui lá anotando as coisas que eu fui lendo desses anos todos. O que é arte? Quantas coisas tem sobre isso? O que a gente sabe sobre a arte? O que a gente sabe sobre a arte? Muita coisa a gente sabe. A gente sabe da importância da arte quando ela nos é tirada. É como o ar que respiramos. A gente só dá valor, parem para pensar, a gente só dá valor para o ar que respiramos quando ele falta. Agora, nesse momento terrível que a gente está vivendo da Covid, mais do que nunca, a gente sabe da importância que o ar tem. Quanta gente que eu conheço no meu redor que passou por isso e falava da... Meu Deus, eu não sabia da importância que o ar tinha. A gente vive com ele todo dia. Quando ele é retirado, a gente fica em desespero. A arte, pessoal, a arte é a mesma coisa. Não achem que a arte é coisa pequena. Município, governo estadual, federal, que não olha para a arte, está fazendo algo muito errado. Muito errado. Indo contra a própria natureza humana. A arte nos faz refletir, pensar. A arte nos faz transgredir, nos conformar, nos inconformar, nos dá paz, nos provoca agitação. A arte provoca pensamento. Vocês já pensaram em viver? Edivaldo, você já pensou viver sem música na sua vida? Sem filme? Sem música? Sem filme? Sem dança? Sem livros? Sem teatro? A vida seria desesperadora. Seria um deserto. Tirem isso da vida de vocês para vocês verem que nem o ar. Não escutem mais música. Música é arte. Não vejam mais dança. Dança é arte. Você gosta de Netflix? Cinema? Claro que tem qualidade e tudo mais, pode falar isso depois. Mas é arte, uma expressão humana. É arte. E porque a arte provoca, agora eu vou provar para vocês a importância da arte. Não só quando a gente fica sem, que a gente entra em desespero. A arte, por provocar o pensamento, o movimento, a reflexão. É por causa que ela faz essas coisas e milhões de outras que toda vez que existe um governo ditatorial, autoritário na história humana, estudem para vocês verem o que acontece, Edivaldo. Eles vão em cima da onde primeiro? Da arte. Os artistas, né? Uhum. Artistas e sua arte. Posso aqui desfilar aqui. Augusto Pinochet no Chile. Uma das primeiras coisas que ele fez, ele foi lá censurar uma das obras de artes mais lindas do mundo na literatura, que é o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. E ele disse, não pode Dom Quixote, porque Dom Quixote é revolucionário, Dom Quixote inspira o pensamento, a liberdade. E eu não quero que as pessoas tenham esse pensamento libertário. E realmente, o Dom Quixote, né? O Miguel de Cervantes, é isso mesmo. Ele inspira a individualidade, a liberdade. O Mao Tse-tung na China fez a mesma coisa, de forma muito pior que o Pinochet. O que ele foi em cima? Cinema, teatro, tudo. Só que a grande coisa que me deixa muito, mas muito bravo, que a gente não percebe, começa a perceber agora, olha que interessante, Edivaldo, que todos esses ditadores, falei aqui do Pinochet, do Mao Tse-tung, vale para o Mussolini, vale para o Adolf Hitler, vale para, né, as nuances que você quiser. Eu posso pegar aqui ditadores de tudo que é época para vocês. Quase todos eles, se não todos, que eu conheço bastante, lendo, estou lendo um livro belíssimo sobre isso agora, que chama A Biblioteca dos Ditadores. Quase todos eles, olha que engraçado, Edivaldo, se formaram como seres humanos
lendo e conhecendo e vendo essas pinturas. Tinham nas suas bibliotecas livros que eles proibiam. Pensou nisso, Edivaldo? As pinturas que eles tinham, as pinturas, não deixavam os outros, mas eles queriam ter a pintura lá na biblioteca deles, no quartinho deles. Pensem sobre isso. Pense sobre isso. A necessidade da arte, ela nasce praticamente junto com o Homo sapiens. A necessidade de se expressar, de colocar para fora o que somos. O lado bom e o lado ruim. Não adianta falar assim, vou mostrar só coisas boazinhas. Não, a arte serve para mostrar também o lado ruim da gente, para a gente tentar lidar com ele. Eu lembro que teve uma coisa assim, um primeiro-ministro italiano, o Berlusconi na Itália, com pendores autoritários, isso compara com Mussolini, mas a Itália é uma democracia, mas ele era o primeiro-ministro, mas ele tinha pendores autoritários. Ele tinha uma super pintura atrás dele, no escritório dele, lá onde ele governava, muito clássica, coisa antiga, que tinham umas mulheres antigas, com os peitos para fora. Que era gente, uma escultura, tem os seios para fora, tinha nada demais, como as esculturas antigas, as pinturas antigas. Era uma mulher nua. E ele mandou colocar uma tarja preta. Inadequado. Inadequado é o quanto esse cara roubou na Itália. Inadequado é o que ele fazia com as meninas, que ele tinha lá, fazia o bunga-bunga, chamava prostitutas. Então, ele dizia, não, isso aqui é imoral. Imoral era ele, na sua vida pessoal. Na sua vida pessoal, ele era imoral. A arte não é imoral, jamais. Você pode gostar ou odiar. Imoral ela não é. Não falou lá um grande sábio e mestre, atire a pedra, né, quem não tiver pecado? Não falou isso, Edivaldo? Falou mesmo. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. É isso? O que é isso? A arte nasce dessa vontade, dessa necessidade de pôr para fora. Então, eu queria falar, por exemplo, sobre a importância de vocês ensinarem para as crianças. Anotem agora, hein? Comecem a anotar, galera. Eu sei que vai ficar salvo isso aqui, mas é muito mais gostoso, Edivaldo. Anotar na hora, vocês estão quentes, né? Tá na fala. Depois você vai ver, às vezes dá preguiça, então já anotem agora. E eu tô aqui enrolando vocês para dar tempo para vocês pegarem a caneta de vocês. E o papel. Para dar o tempinho de vocês. Então vamos lá. As primeiras expressões artísticas e que vocês precisam mostrar, faz parte do repertório da criança. A criança precisa ter isso na sua vida. Precisa ter isso na sua vida. Tem a ver com os homens, os primeiros homens antigos, que colocaram os seus sonhos e pesadelos nas paredes, no que a gente chama de figuras rupestres. Anotem. Figuras rupestres. A gente tem que mostrar para as crianças, em algum momento na educação delas, a serra da capivara, no Piauí. Eu tenho aqui um e-mail que depois eu vou passar por Edivaldo, para quem quiser entrar pelo Museu da Serra da Capivara, para depois as pessoas procurarem. Por que a Serra da Capivara? Tem que mostrar para as crianças. Porque lá temos as nossas figuras rupestres. Não é vou falar da Europa, mas não é da Europa. Os nossos primeiros homens que desenhavam nas paredes e nas cavernas. As figuras rupestres. Essas pinturas da Serra da Capivara já falam dessa necessidade de colocar o seu interior para fora. Tem que estar no repertório. Para as crianças saberem que isso é uma coisa de longe. Quando as crianças desenham, olha a tradição que isso tem. Quando você desenha num papel, numa cartolina, isso não vem de agora.
Saindo da Serra da Capivara, mostrem para eles um dos lugares mais famosos do mundo, uma das figuras rupestres, uma das pinturas rupestres mais famosas do mundo. Tem que mostrar tudo na internet. Que são as cavernas de Lascaux, na França. A coisa maravilhosa, tá tudo na internet. Tudo na internet. E eu conheço pessoas que foram até lá e me contaram, eu não tive essa chance de ir, um dia eu quero ir muito em Lascaux. Lascaux parece essa coisa, né? Ih, o Brasil tá lascado, né? Lascaux, né? Lascaux! E essas pessoas que conheceram Lascaux, gente, me falaram que, olha que lindo isso, que as cavernas de Lascaux, na França, eram como cinemas de 3D. Os homens entravam na caverna com tochas, passavam nas paredes da caverna e as figuras de bisões dos homens se mexiam. Faltava só pipoca. Foi o primeiro cinema 3D desses caras. Isso é arte. E começa lá atrás. Lá atrás. O contato com a arte, vamos discriminar. Pintura. Tem muita coisa. Dança. Literatura. Teatro. Cinema. O contato com a arte muda a vida de indivíduos. Muda a vida dos alunos. A palavra aluno, Edivaldo, vem do latim. E vocês querem saber a origem da palavra? O que significa? Vocês querem saber? Estão curiosos? Vou esperar o pessoal fazer. Queremos. Conta de onde vem a palavra aluno, pelo amor de Deus, Ilan. Queremos, queremos, queremos. Quem quer saber, manda aí um emoji. Pronto. Vamos ver se o pessoal está querendo saber isso mesmo, Ilan. Quem quer saber o que é a palavra, né? A palavra aluno, vamos lá. O pessoal de Porto Seguro quer saber. Quem quer saber mais? Vamos lá. Sim, a Ana falou sim, quero saber. A Dani falou sim. Né? E aqui a Cia, a Maria de Fátima, queremos. Todo mundo desesperado. Ilan, não aguentamos mais. A Jaque falou, não vou dormir hoje à noite. A Adri falou, queremos, quero saber. Yasmin, a Bia, pelo amor de Deus, Ilan, se fala alguma coisa. A Edna também, a Cleice está aqui falando. Queremos, a Ingrid falou, queremos, pelo amor de Deus. A Fátima, sim, 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 querem. Então, vou contar para vocês. E tem a ver com o nosso papo. A palavra aluno não significa sem luz, como todo mundo acha. A palavra aluno, uma das interpretações bonitas da etimologia, que é uma arte também, significa aquele que é alimentado. Aquele que é alimentado. Como vamos oferecer e o que vamos oferecer para essas crianças se alimentarem? O básico, a gente pode dar o básico. Ou a gente pode dar um alimento que transforme, um alimento que crie marcas. Aquela comida. Se já teve essa experiência, aquela comida que te marcou? Eu tenho isso, vou confessar aqui para vocês, vou fazer uma confissão para vocês aqui. Uma confissão. Edivaldo, posso te pedir um favor? Pode sim, Ilan. Para tirar aqui os comentários. Nada quanto mais. Ele está aqui me dando aqui só para eu poder. Assim, porque eu estou aqui vendo aqui, ele está me distraindo um pouquinho, depois volta. Tá, só um minutinho aqui, pessoal. Só um minutinho, só para depois eu volto, gente, só porque eu fico aqui vendo aqui os comentários, eu me disperso, eu sou muito dispersivo e tudo mais. Né? Que é o. Tá vendo um montão de comentário aqui. Quando eu clico em um comentário, eu vou aproveitar aqui para comentar. Quando você pediu o livro, eu já estava aqui procurando e não estava encontrando. Quando eu tinha ido colocar os livros de volta, caiu um dos livros. E adivinha qual era? Era exatamente o livro que você pediu para eu mostrar. Deu Murphy aqui, né? A lei de Murphy, viu, Ilan? Não estou conseguindo. Você pode continuar, eu vou tentando aqui, Ilan. Tem tanto comentário chegando. Porque eu fico lendo, eu fico assim, mas vou continuar. Vamos lá. Então, assim, eu falei que ia fazer uma confissão para vocês, assim, de como que o alimento marca a gente. Eu tenho uma paixão louca por uma comida. Quem me conhece mais de perto sabe disso, por um doce
que eu brinco que quando eu morrer, eu quero ser enterrado junto com esse doce, o tanto que eu amo. Que é doce de leite, mas não de qualquer lugar, doce de leite da Argentina, de uma determinada marca. Por quê? Mas por que eu tenho isso? Porque na minha infância, a minha família, que é argentina, me levava para a Argentina todo ano. A gente ia de carro, porque tinha família lá. Era uma coisa, todo ano a gente ia. E das minhas primeiras lembranças infantis, obrigado, Edvaldo, das minhas primeiras lembranças infantis, o doce de leite sempre estava conectado com afeto, com um lugar diferente. O sabor que eu experimentei pela primeira vez expandiu o meu cérebro. A arte é esse alimento para a criança. A gente pode, na escola, dar um arroz com feijão para ela. O que vai fazer a diferença, essa paixão que eu tenho pelo doce de leite e pela arte também, é se a gente apresentar para elas essas expressões artísticas e cada uma vai ser tocada de forma diferente. E vocês podem mudar o destino da criança. Tem um outro escritor francês que eu gosto muito, eu falei outro porque eu adoro escritores franceses, que eu tenho também na minha cabeça, que ele fala que a arte é o antidestino. Olha que bonito isso, gente. É o Marlowe, fala Marlowe, o sobrenome dele é Marlowe, eu acho que é uma coisa assim. A arte é o antidestino. O que esse cara tá falando? Essa experiência que eu tô contando para vocês do doce de leite. Se alguém não me apresentasse o doce de leite, eu não ia saber que existisse. Que o doce de leite existe. A mesma coisa e que vale para a arte, pessoal. Você vai apresentar a arte para as crianças, eu vou contar algumas dicas, vou dar algumas dicas práticas para vocês, e vocês podem estar mudando o destino. E tem casos e relatos disso, milhões, assim, eu conheço tanto caso de gente que fala, um professor mostrou uma música, mostrou uma dança, mostrou um livro, meu Deus, e tocou um indivíduo, dois, e mudou o destino dessa galera. Muda o destino. Então eu quero começar a falar, fiz aqui uma listinha, de algumas coisas, de alguns repertórios que são importantes, que eu acho muito importantes. Não só para os alunos, mas para vocês também, educadores. Porque se vocês estiverem imbuídos da arte, curtirem isso é tão fácil de passar. Tão fácil de passar. Aliás, vocês sabem de onde vem a palavra educador? Querem saber? Estão desesperados? Não vão dormir à noite de novo? Educação vem do latim, ex ducere. Isso não é uma... Gente, na etimologia não existe definição categórica. São várias interpretações. Você pega aquela que mais faz sentido para você, tá? Essa que faz mais sentido para mim. Educação ex ducere. Ex é puxar, ducere é para fora. Educação é puxar para fora o que o outro tem de melhor. É o que eu estou tentando agora fazer com vocês. É o que vocês vão tentar fazer com os alunos e com seus filhos e com seus companheiros. Tentar puxar do outro o que ele tem de melhor. E no anzol dessa pescaria é a arte que está pendurada. A arte vai puxar o que o outro tem de melhor. A arte vai puxar o que o outro tem de melhor. Eu garanto para vocês. Eu garanto. A arte faz transbordar no outro o que ele nem mesmo sabe que tem dentro dele. Olha o que eu acabei de falar. E não fui eu que inventei isso, porque eu não sou tão sabido assim. Quem falou isso, tudo já foi falado, gente. A gente vai pegando eu gosto muito dos antigos. Né? Não fala mal comigo dos antigos, que eu adoro os antigos. As pessoas, não, porque para falar, não, no passado não servia a nada. A gente só está aqui por causa do passado. Não confie em pessoas que dizem para você que o passado não serve. Normalmente, essas pessoas têm pendores autoritários. É o passado que nos trouxe até aqui. O Newton, que é o criador da física moderna, um dos caras mais inteligentes que pisaram na Terra, junto com Einstein, Albert Einstein, ele disse, o cara que criou a gravidade, a teoria da gravidade e tudo mais, as leis da gravidade, que estabeleceu isso, ele dizia, o Newton, que ele só chegou onde ele chegou
porque ele estava nos ombros de gigantes. Isso que é um cara inteligente e sábio. O que ele criou não é do nada. Ele sabia que muita gente atrás fez parte desse elo para ele ter as descobertas que ele teve. O Galileu, o Giordano Bruno, o Copérnico. Muita gente. Então, isso que eu acabei de falar de transbordar vem de um outro cara que eu gosto muito, que é Aristóteles, que é um filósofo grego. E o Aristóteles, pessoal, ele dizia que quando as pessoas assistiam o teatro grego, a tragédia grega, eles assistiam muito teatro. Eu até vou contar uma piadinha aqui para vocês que eu inventei para as minhas filhas. Eu preciso contar para vocês que eu lembrei isso agora, eu não consigo me conter. Que tem a ver com isso. Depois eu volto. Preciso contar. Lembrei, vou ter que contar, não tem jeito. Não sei se as minhas filhas estão assistindo aqui, elas estão em outro lugar, ver se elas vão lembrar disso. Muito engraçado. Que um dia eu adorava inventar, criar origem das coisas, como as coisas se originam, né? E um dia minhas filhas falaram assim, mas pai, como as palmas se originaram, né? As palmas, bater palmas, né? Aí eu tava lendo a época, sempre tô lendo os gregos, né? Tava lendo na época os gregos, eu inventei que, falei assim, vocês sabem, né, filha, o teatro grego foi o começo de tudo, né? E aí teve uma vez uma peça de teatro que tava um calor, porque a Grécia faz um calor desgraçado. Era julho, verão, 45 graus, tipo Rio de Janeiro, aquela loucura toda. O pessoal tava, né, vendo a peça de teatro, acabou a peça, né? Assim que acabou a peça, veio um enxame de mosquitos, um monte de mosquitos. E de repente as pessoas começaram a bater nos mosquitos para matar, estavam, né? E de repente todo mundo começou a fazer a mesma coisa. E o pessoal da plateia achou aquilo o máximo, falou, nossa, o que é isso? E aí começou a virar um hábito. E as gente falou assim, ai, que história boa, isso é verdade. Eu falei, claro que é verdade. Mantive isso por muitos anos, né? Até contava, não, gente, eu acabei de inventar isso, tem nada, as palmas tem nada a ver com isso e tudo mais. Mas a esse propósito aí, então eu vou falar o inverso, né? Eu fiz um curso muito louco uma vez de grego antigo, muito rico, muito legal, viu? Umas coisas que eu aprendi, Ila, é que vai, quer dizer não em grego, então deve ter a ver aí com a sua história também, né? Nossa, Depois você cria um para isso. Vou criar. Eu gosto dessas coisas. Muito. Eu tenho um livro, aliás, que eu brinco com isso, que chama, quem quiser, está disponível. Se chama Abracadabra, de onde vêm as palavras. Anotem aí. Abracadabra, de onde vêm as palavras. Depois vocês procurem no meu Instagram, no finalzinho ele vai colocar o Instagram de volta, vocês procurem lá o Abracadabra, de onde vêm as palavras. E eu invento de onde vem essas palavras. Gente, eu piro nesse livro, é uma piração absoluta. Eu enlouqueço. Mas vamos voltar para a verdade. Então, Aristóteles, ele dizia que depois que as pessoas assistiam, ou durante as pessoas assistirem a tragédia grega, ou seja, o teatro, a arte, acontecia um fenômeno que se chamava, já ouviram falar sobre isso? Catarse. Já ouviram falar dessa palavra, catarse? Catarse vem do grego e significa libertação, purificação. Pega a palavra catarse, catarsis do grego, libertação, purificação. Então, Aristóteles dizia que através da tragédia grega as pessoas transbordavam, colocavam para fora coisas que eles nem imaginavam que tinham dentro deles. E a catarse existe isso até hoje em dia. Quem não chora num filme? Quem não fica feliz ouvindo uma música? Quem não fica impactado quando tá lá e vê uma obra de arte, uma coisa assim? Eu fiquei já sem ar vendo obra de arte, mas sem ar. E não sabia o que estava acontecendo comigo. É a catarse. É a limpeza, é a purificação, é o transbordar. Olha quantas definições estou falando, gente, da arte. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns repertórios que eu acho que são fundamentais. Gente, é muito. Você fala, mas faltou esse, gente. Vocês vão complementando. A gente daqui a pouquinho vai terminar e vai abrir para perguntas. Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, eu vou dar algumas coisas que eu gosto, que eu acho que são fundamentais na vida das crianças. As minhas filhas passaram, não por todos esses, mas por muitos desses. Muita gente tem passado por isso que eu vou colocar para vocês. Então, eu acho fundamental a gente falar sobre isso. Então, anotem aí, comecem a anotar aí, da minha lista. Então, vamos falar aqui de algumas coisas importantes que eu acho que tem que ter na arte para criança. De pintura, né? Pintura. Atenção. Quando a gente escolhe um pintor para mostrar para a criança, não queiram controlar o sonho da criança. A arte
Não pode servir para direcionar um sonho, e sim para despertá-lo. Anota isso, Edivaldo, aí para o pessoal. A arte não serve para direcionar um sonho, e sim para despertá-lo. Não direcionar, sim despertar. E põe embaixo que é Ilan Breman que falou isso, para o pessoal não plagiar depois. Podem falar à vontade. A pintura, quando você põe em contato com a criança, cada criança tem uma visão diferente da pintura. Não queiram... Escutem elas, isso que é legal. Elas vão te mostrar uma imagem e um impacto que às vezes que nem o artista imaginou. Eu sempre conto que, para provar isso, que a criança tem um óculos diferente do nosso. Eu estava com a minha filha num supermercado aqui de São Paulo, que eu frequentava anos e anos. Eu frequentava. Ela tinha 2 aninhos, eu já frequentava o lugar já 10 anos antes. Eu não mudei do bairro, eu estou no bairro aqui há muitos anos, que eu moro aqui em São Paulo. E eu passando com ela no açougue, Edivaldo, ela disse para mim, 2 aninhos, ela está com 17 hoje. Ela falou para mim, papai, que foi meu amor, olha a vaca. Eu falei, meu Deus. Ela juntou as carnes do açougue e viu uma vaca. Filha de escritor. Filha de escritor, prodígio, Edivaldo. Filha de escritor, prodígio. Falei, filhota, cadê a vaca? Ela fez com o dedinho assim para cima. E eu fiz um gesto, olhando para cima, e lá em cima tinha uma vaca de papel machê de 4.000 toneladas. Eu fiquei transtornado e falei pro açougueiro, há quanto tempo tem essa vaca? Ele falou, nunca saiu daqui. Eu falei, não, você está mentindo. Ele falou, não estou mentindo. Esta vaca nunca saiu daqui. Essa vaca nunca... Eu falei, não pode ser. Criança vê vaca, adulto vê picanha. O olhar da criança, ele é absoluto e ele é mínimo. Ele é luneta e microscópio. Pensem nisso. Vê longe e vê perto. É flexível, é aberto. Quando forem apresentar as pinturas, que tem que apresentar, deixa elas falarem. E depois você coloca o seu repertório. O que está por trás, o que a gente conhece desse artista. Então vamos lá para alguns artistas. Obviamente eu coloquei aqui. Comecem pelos pintores da sua região, né, pessoal? Vai investigar a sua região, a sua cidade. Quem são os pintores da sua localidade? Depois que você fez essa pesquisa e elencou alguns, você vai ampliando. E vai falar dos pintores nacionais importantes. Tem vários. Eu elenquei alguns importantíssimos. Que eles têm que passar por esses caras. É como a gente passa na matemática, na química. Tem que passar. Tem que estar. Tarsila do Amaral. Volpe com as suas bandeirinhas. Portinari. Di Cavalcante. Caribé. Vocês peguem de novo quando vocês forem ver no IGTV. Aldemir Martins. Gatos. Iberê Camargo. Eu elenquei alguns brasileiros. É função de vocês, professores. Vamos pesquisar mais. São repertórios comuns que estruturam a nossa vida. Ampliando para o mundo, tem que passar pelo Picasso, pelo Monet, pelo Da Vinci, pelo Van Gogh, Rembrandt, Renoir, Munch, o cara que fez o Grito. Crianças adoram. Um que eu amo de paixão, dá para passar horas com as crianças. Horas. É um holandês que chama Bruegel o Velho. Bruegel o Velho, da Idade Média. Horas, é lúdico. Klimt, Dalí, Michelangelo, Rafael, os renascentistas. Pintura. Engrandece a nossa vida. Transborda a alma. Música. Comecem com as músicas da região de vocês. Não comecem com a música de fora. A gente precisa ligar as crianças ao elo da sua região, das suas raízes. Vou contar uma fofoca para vocês. Vocês gostam de fofoca? Adoram, né, Edivaldo? Eles amam fofoca. Não!
Eu gosto de fofoca. Já fofoca é uma coisa de fofoca é uma delícia, né? Quando as minhas filhas estavam no berçário aqui em São Paulo, e a primeira vez que eu fui na festa junina do berçário, gente, fiquei tão bravo. Era uma festa junina. Festa junina. E só tinha música de country americano. Porque era na época de uma novela da Globo, que tinha uma coisa, acho que é América, sei lá. Só... Aí, eu cheguei pra diretora e falei, diretora, tudo bem essas músicas, mas essas músicas já estão tocando na novela. Estão tocando lá fora. A escola é o lugar onde os repertórios que a gente apresenta tem que ser diferentes do dia a dia. Senão, qual a função da escola? Repetir o que tem lá fora? Não, é ampliar esses repertórios. Ela falou, Ilon, você tem razão. Eu falei, acho que sim. Porque se você não colocar aqui no berçário músicas de festa junina, Cai Balão, e todas as músicas de raiz de festa junina, como essas pessoas vão saber o que é festa junina? Vão achar que é americano, que é country? Nada contra country, mas já está dado. A escola é o lugar do diferente. Não do igual, no sentido do repertório. Por que repetir as mesmas músicas? Então, de novo, músicas regionais da sua cidade. Não coloquem as músicas que estão na rádio já conhecem. Já estão ouvindo na internet, estão ouvindo em casa. Põe música que ele nunca ouviu. E vai acontecer o transbordar da alma. Vai acontecer o transbordar da alma. Algumas músicas. Separei algumas. Coloquei aqui, coisas que eu gosto, mas entre nisso. MPB. Brasileira. Gente, vocês têm que separar o artista da música. Se você não gosta do artista, se eu contar pra vocês a biografia dos caras que eu citei aqui, ou de pessoas que vocês gostam, vocês vão enlouquecer. Tem que separar a obra do artista. Das posições dele, o que ele foi. As pessoas morreram já, muitas. E as coisas continuam. Então eu separei aqui. Cartola. Eu amo Cartola. Cazuza. Caetano, Gil, Chico. Músicas de outros países. Eu adorava ouvir com as minhas filhas música indiana. Música da Irlanda. Música africana. Delícia. Blues. Gente, é uma loucura que as crianças vivem. Pesquisem. Jazz. Rock. Rock clássico. Rock brasileiro. Música clássica. Música clássica é de um impacto fenomenal. Tem alguns compositores que falam com você através da música, como Beethoven, a famosa Nona Sinfonia, a Quinta Sinfonia, a Sétima Sinfonia, Mozart, divertido, a flauta, mágica, divertido, Mozart é divertido, é engraçado algumas obras, outras mais sérias. Villa-Lobos, música clássica brasileira, Carlos Gomes, Bach. É uma experiência que você sai do seu corpo com Bach. Procurem. Ouçam com as crianças e dialoguem. E se não for na infância, fica muito difícil depois. E não todos precisam gostar, mas vocês façam essa função. Cinema. Gente, eu tô falando, tem muitas outras coisas aqui, é o nosso tempo. Cinema. Gente, cinema. O cinema não é só contemporâneo, é o hoje. Vocês têm que mostrar o passado para eles. Os filmes clássicos do passado. Eu tenho um livro, junto com o ilustrador, vou mostrar aqui para vocês, que eu fico muito chateado, assim, fico triste, porque eu mostro os livros para as crianças e muitas vezes eles não conhecem esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu achar aqui. Que bom que eu tô na minha biblioteca, eu posso só falar esse aqui e já venho, né? Impressionante. Enquanto isso, gente, olha só, vou mostrando aqui os livros que estão para sorteio. Olha só, que pérolas. Vamos lá. E para vocês ganharem, vocês precisam seguir meu Instagram. Isso que é importante você falar, né? Isso mesmo. Quem não segue meu Instagram não ganha livro. Isso mesmo. Então, uma das regras do sorteio é seguir o Instagram ilan.breman. Tá vendo, gente? Olha,
Livros maravilhosos. Um grandão aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês Esse que eu verem. ia mostrar, não esse o outro. Esse aqui também foi, ó. Vê se esse aqui foi também esse. Sim. Então, Edivaldo, olha que interessante. Esse livro aqui, ele tem muitos personagens conhecidos, né? Assim, de vários cantos, né? É quando chega nessa parte aqui, ó, Edivaldo, esse livro é lindo. Esse aqui, ó, Edivaldo, esse aqui é o... Eu mostro para as crianças pelo Brasil todo. Aí todo mundo fala, isso é escola particular, escola pública. Eles falam assim, Ilan, esse aqui é o encanador, esse aqui eu não sei o que lá. E poucas crianças falam, não, é o Charles Chaplin. Pessoal, apresentem o Charles Chaplin para as crianças. Apresentem os filmes do Chaplin para as crianças. Por favor, apresentem o Charles Chaplin para as crianças. É uma experiência única, universal. Chaplin, Buster Keaton, que é outro cara da época dele, Mazzaropi, que é nosso comediante, Cantando na Chuva, é um clássico musical. Filmes brasileiros de muito sucesso. Crianças Maiores, Cidade de Deus, Central do Brasil. Ficção, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tô dando filmes. Cinema é muito importante. Dança, estamos quase acabando. Danças. Apresentem danças para essa galera. Dança regional. Regional. Os folguedos da sua cidade. Eu coço quando eu vou para algum lugar e as pessoas não conhecem a sua própria cultura de dança da sua cidade. Saindo de lá, da sua cidade, o balé, por exemplo, o balé clássico, coloquem para elas verem o Quebra-Nozes, do Tchaikovsky. Elas vão ficar enlouquecidas, as crianças pequenas enlouquecem. É uma experiência de marcar essas... Você imagina, você está lá na periferia, a vida está sofrida, tem tanta limitação, a vida é limitada, mais ainda na pobreza brasileira. Um balé de Quebra-Nozes é a libertação da sua mente, da prisão, da escravidão. Você vai levar essa criança para longe. Você vai levar essa criança para... Ela vai se libertar. E nessa liberdade, Edivaldo, ela pode se agarrar e mudar a sua vida, como muitos bailarinos que saem das periferias contam que um professor colocou isso para ele na sala de aula, ou que alguém levou ele para o teatro e viu essa dança. Ou o Lago do Cisne também, que é lindo de morrer. Ou a Bela Adormecida, do Tchaikovsky. Ou o Grupo Corpo, que é nosso grupo aqui do Brasil, de BH. E mais coisas. Literatura. Literatura. Arte. Precisa apresentar para eles mitos. Contos de fadas. Recebemos aqui a notificação do Instagram que a nossa live vai se encerrar em 1 minuto e meio. Estou colocando aqui Tô colocando aqui, tá? O seu Instagram. Mas nós vamos fazer o seguinte: vamos encerrar essa live e voltar para você ter mais conforto para fazer a conclusão dessa live aula. Combinado, Ilan? Combinado. Ó, então, se cair, prestem atenção, se cair, vocês vão lá me seguir, porque vocês não vão ganhar livro nenhum se não me seguir lá no Instagram. E eu quero terminar essa lista, senão eu não vou dormir à noite se eu terminar essa lista. Até a minha mãe apareceu aqui, falou que pena. Minha mãe tá me seguindo, falou que pena, minha mãe tá anotando tudo. A culpa é da minha mãe também de ter esse repertório. Você sabia, Edivaldo, que fofoca antes de cair, se cair, caiu, a gente volta? Só uma fofoquinha aqui, a minha mãe apareceu. Deixa eu te contar uma fofoquinha aqui que é importante. Você sabia que as mães são as responsáveis no Brasil, as mães, tá? De passarem o amor pelo livro, pela leitura, mais do que qualquer membro da família? Olha que coisa linda. Quer dizer, a mãe é uma das figuras mais importantes na formação leitora desse país. Quer dizer, além de você amamentar o seu filho com leite, você amamenta ele com leite simbólico. Você alimenta ele com cultura. Olha que coisa mais linda isso, né? E com certeza os meus pais também fizeram isso de forma direta e indireta, sem eles saberem, às vezes. Você faz isso sem saber. Mas assim, e sabendo também. Eu quero que vocês saibam, né? Estarem aí junto comigo, terminar essa live, eu vou voltar e terminar, vocês
peguem essa lista e comecem a estudar. Professoras, professores, por favor,